Tudo Tudo bem, bom, doutora Ana? Ingrid? Como é que tá? Tô bem, entrei um pouquinho atrasada, me desculpa que o último paciente do dia resolveu fazer tudo nessa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Imagino, imagino. Tem que aproveitar mesmo. Eu falo que eu sou dessas. Quando eu vou no médico, gente, eu sou dessa. Aproveito mesmo. Que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo a mais episódio aqui do Ser Mulher Para mim é 40 uma honra mais. estar aqui com você, que aliás eu adoro o seu conteúdo. Obrigada. E hoje a gente vai compartilhar aquelas dicas estratégicas, práticas, descomplicadas. Isso Eu é falo com ótimo. os pacientes que o segredo é não ter segredo. É a Uhum, constância, é a gente manter um plano de tratamento personalizado. A minha linha de trabalho é muito menos é mais. Na era dos uhum. excessos, eu consigo entender o que o meu paciente busca, desenhar junto aquele protocolo para atingir o rejuvenescimento, a melhora do skin quality, que é a qualidade de pele, e isso tudo com muita naturalidade. Que é Porque o muito importante é a importante, gente né? dividir os tratamentos e a gente conseguir entregar um resultado que seja um resultado imediato e também a longo prazo. Não, isso é fundamental, porque eu acho assim, eu não sei se você tem essa, bom, mais do que eu, obviamente, essa percepção como leiga de que teve uma época do excesso, né? Parece que a gente veio de uma época ali que era tudo demais, é uma padronização e uma. Para chegar nesse meio termo, que eu acho que agora as pessoas estão buscando mais essa naturalidade. Eu falo que assim, a gente precisa estar muito de acordo também, não só com o que a gente busca, mas com o profissional que a gente escolhe para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. De Uhum. nada adianta você, por exemplo, ter uma pele de 45 anos, você ter flacidez, você ter manchas, você ter rugas, e você ir num profissional que ele só sabe fazer harmonização facial. Opa, esquece. Uhum. Então, aquela era de overfillets, de excesso de preenchedores, nunca foi minha praia, tá? Aham, aham, Nessa aham. época eu pulei, eu fiz skip. Ah, isso é Eu, ótimo. eu trabalho muito hoje com regeneração. Então, a Uhum. gente conseguir utilizar tecnologia de ponta, para a gente atuar em todas as camadas da nossa pele. Então, hoje, existem, por exemplo, na clínica onde eu trabalho, existem mais de 15 tipos de laser. Porque a gente tem Uau. laser para mancha, laser para ruga, laser para colágeno, laser para corpo, laser para cabelo. Então, a gente tem Uhum. uma ampla variedade. E é importante a gente ter em mente que os tratamentos naturais são aqueles que combinam. Então, em diferentes momentos do ano, você vai fazer diferentes tratamentos. Você Uhum. sempre vai manter essa constância, então você sempre vai manter um ganho. Mas tudo Uhum. isso com muito equilíbrio, com muita naturalidade. E individualização, né? Porque nem tudo é para todos, né? Nem tudo é para todos. E depende do momento, depende da pessoa, depende de tudo. Eu acho que essa sua análise, eu sigo você, obviamente, vejo toda essa especificidade que você coloca de os matches, né? O que é bom para tal coisa, que não, são soluções às vezes em conjunto e sempre personalizadas, que isso é a grande diferença, né? Mas olha, podemos separar aqui em duas partes? Por Tá. favor, Vamos separar aqui cabelo e pele. fechado. Eu vejo aqui, eu tive uma série de lives com profissionais muitos relacionados à menopausa. E uma queixa constante, especialmente ali a partir da época do climatério, é queda capilar. Sim. Vamos começar pelo cabelo? Vamos. Inclusive, esse é um tema que eu estou preparando uma revisão de um artigo científico que eu estava estudando recentemente para o meu curso de cabelos. O que acontece? Então, a famosa menopausa. Uhum, Depois que a mulher entra nessa fase, que a menopausa por si só é um marco, né? É a última data da menstruação. Depois dessa fase, ela, opa, realmente o que acontece essa mudança? Existe uhum, uma queda na produção dos hormônios femininos. Por exemplo, o estrogênio, tá? O estrógeno, que é um hormônio super importante da mulher. Ele se mantém presente no seu corpo, só que em níveis mais baixos. E no uhum, nosso couro cabeludo, existe uma proteção. O estrógeno ele protege o nosso couro cabeludo. Como que ele protege? Ele melhora a vascularização, ou seja, chega mais sangue, chega mais micronutrientes, chega mais nutrição para esse folículo capilar. uhum, Não à toa que o estrogênio, ele também protege nosso risco cardiovascular, nosso coração, porque ele uhum. melhora a circulação do sangue. Tá. Ele melhora os fatores anti-inflamatórios, então ele reduz essa inflamação no nosso tecido capilar e ele protege do DHT. O DHT é de hidrotestosterona.
É um Uhum. hormônio masculino, mas que está presente na mulher em menor concentração. E é ele Uhum. que causa o afinamento de cabelo. Então, olha Tá. o quão importante o estrogênio é. Então, Uhum. depois que a gente tem essa transição da menopausa, a gente tem uma queda desse hormônio. É muito similar ao que acontece 3 meses depois que a mulher tem parto. Na Ah, gestação, toda gestante tem aquele cabelo dos cabelo sonhos. lindo, cabelo Cabelo lindo, de estrógeno, shampoo. progesterona, olha, estrógeno, progesterona bombando lá em cima. Depois Aham. do parto, é uma baixa desses hormônios. E aí, mais ou menos 3 meses depois, porque é o tempo do nosso ciclo capilar, o cabelo vai embora. Uhum. Entende? Uhum. É uma queda capilar transitória, essa que ocorre no pós-parto, e é revertida. Mas na perimenopausa a gente tem que tratar, porque isso pode deflagrar uma alopecia androgenética, ou seja, uma calvície feminina. Uhum. E Então, às aí, vezes, e aí é para sempre. Se tiver essa calvície realmente assim, sim, a calvície ainda não tem cura, mas tem muito tratamento. tá. Hoje a gente consegue reduzir esse afinamento capilar, melhorar o crescimento, melhorar a densidade com tratamentos em consultório. Então, de fato, é muito importante que nessa fase da vida da mulher a gente tenha esse suprimento adequado também para o couro cabeludo, porque não só a nossa pele muda, mas o Uhum. nosso couro cabeludo que a pele muda também. Quando você fala suplemento adequado, você está dizendo local mesmo, a gente, ou É, existe outras formas não, também, por exemplo? existem várias formas. Quando é uma Uhum. queda de cabelo muito intensa, ou quando é uma paciente que tem um afinamento capilar que já está com aquelas falhas, aí sim, terapêutico local, onde eu vou entregar medicamento e eu vou entregar resultado para aquele paciente. Uhum. Vocês checam lá no meu Instagram, os meus antes e depois capilares são Maravilhosos, belíssimos. Mas a gente maravilhosos. precisa entender também como que está o intestino daquela mulher. Uhum. Intestino é a nossa microbiota, a gente absorve todos os nutrientes. Como que tá as vitaminas? Como que tá o perfil de ferro, ferritina? Como Uhum. que tá a parte hormonal dela? Você precisa fazer uma reposição de estrogênio por gel, talvez uma outra reposição. Então, eu sempre gosto de atuar em conjunto com o endocrinologista, porque até Uhum. certo ponto, eu, como dermato, consigo tratar e conduzir o paciente. Em outros casos, a gente precisa dessa equipe interdisciplinar. Aqui uma dúvida, doutora, quando a gente fala, por exemplo, o homem, ele, a partir de certa idade, geralmente até mais jovem, assim, me corrija se estiver errado, se ele já tiver essa tendência à calvície, até mais jovem ele já começa a demonstrar isso. A A fase mulher, mais crítica, inclusive, do homem é dos 20 aos 30 anos. É quando a dos gente tem que 20 ir com. aos Dos 30. 20 aos 30 anos. É quando a gente tem a maior tendência de afinamento e aqueles folículos capilares, eles entram no estado de dormência. Então, diagnóstico e tratamento precoce é o segredo para a gente evitar a progressão da doença, da calvície. E na mulher, geralmente começa logo no início do climatério, ou porque o estrogênio é o último, né, que começa a Sim. descer dos Sim, hormônios. na mulher, na realidade, a mulher que tem calvície, ela começa também desde jovem. E como é que a E ela gente pode percebe? ter. É perceptível, assim, porque ela não fica realmente calva, né? Sim, Totalmente, o fica? homem ele tem as entradas e a coroa. A mulher é muito mais arrisca. Tá. Então, quando você começa a perceber aquela falha, você vai mais couro cabeludo do que você gostaria. Ou quando você vai fazer um rabo de cavalo e você tem menos cabelo. Ou quando você percebe a queda ativa no chão, que seus fios estão caindo. E aí, Uhum. essa queda ativa pode ser uma calvície, pode ser por uma alteração da menopausa, ou pode ser por uma deficiência de vitaminas, ou por estresse, ou pelas canetinhas emagrecedoras Monjaro, Ozempic, o Wegovy, que estão super em alta e estão derrubando o cabelo da mulherada Uhum. e dos homens também. Então, existem muitos fatores que a gente tem que avaliar antes da gente bater o martelo de qual causa a queda capilar. Tá. Shampoo anti-queda não trata queda de cabelo, tá? Nem Todo previne. não trata. Minoxidil tópico não trata a queda capilar. Ele é usado em uma fase mais adiante, mas no comecinho, se o paciente está com queda ativa e aplica loção de minoxidil, vai fazer cair mais cabelo. Essas Uhum. gummies, essas balinhas de gelatina, balinhas de colágeno, que estão super em alta, não tratam a queda capilar. E muitas pessoas elas ficam se enganando, porque a indústria do marketing, né, por É muito trás desses forte. produtos é muito forte. É muito forte. Então você
compra aquilo achando que isso vai ser a solução. Você gasta dinheiro, você perde tempo e você retarda o seu diagnóstico precoce. Uhum. O tempo é cabelo, o tempo é folículo capilar. E qual é o tempo do folículo capilar? Não existe um tempo. Tipo assim, a partir do momento, Tipo percebi assim, que não tô tendo existe, essa ai, um queda. dia, 2 dias, 7 dias. Mas eu falo que assim, se você tá com uma queda ativa, não postergue, investigue, comece a pesquisar, vá num profissional de sua confiança para fazer uma avaliação tricoscópica, para pedir alguns exames de sangue, para entender o que está acontecendo. Pode ser uma queda mais simples, de uma infecção que você teve no passado, mas pode ser uma deficiência hormonal, pode ser uma Uhum. doença autoimune, pode ser uma calvície. Pode ser uma alopecia autoimune, uma alopecia areata, por exemplo. Então, Então, calma aí, todos vamos começar. esses fatores. As principais causas, então, da queda capilar na mulher. Vamos separar aqui as mulheres. Hormonal. Número um, hormonal. Número Uhum. dois, deficiência de ferritina, que é Tá. estoque de ferro no sangue. Uhum. Número três, agentes químicos. Então, progressiva, selantes, botox, excesso de química no cabelo, tá? Uhum. Número 4. Aí a gente vem para a parte do estresse. Quem hoje em dia não está estressado? Uhum. E número 5, a gente entra aí em todas as causas de eflúvio. Então, pode ser um eflúvio pós-parto, pode ser por eflúvio por deficiência de vitaminas, pode Uhum. ser um eflúvio por medicamentos, não só as canetinhas emagrecedoras, mas alguns tipos de antidepressivos podem também ocasionar queda capilar. Tá. Ó, tem algumas perguntas aqui, alguns comentários que eu vi aqui. Deixa eu falar, te Vamos. falando, ó. A Michelle colocou aqui: suplemento eu tomo, comprimido. Talvez seja ela não especificou quais são, mas pode de repente ser essas games, né? Sim. Vamos ver aqui. Que a doutora já disse que não adianta, né? Nesse caso específico. Não, não, porque você vai estar retardando o seu diagnóstico precoce. E às vezes esses suplementos, principalmente as gummies, tem muito açúcar, muito corante, muita Uhum. gelatina que não, que já é prejudicial para sua saúde. Neozil, ela colocou aqui, ó, Neozil. Acho que é remédio. Tá, o Nosil é um suplemento de farmácia de venda livre. Ele tem bons compostos, bons ativos. Eu gosto dele, mas ele não é para todo mundo. Por quê? Se a sua queda capilar tiver uma origem hormonal, por exemplo, ou Uhum. tiver uma origem autoimune, o Neosil ele não vai tratar. Tá. Vamos então falar desses mitos. Quais são os principais mitos? As games, acho que acabam sendo. As games, shampoo anti-queda, o tempo de contato do shampoo com o couro cabeludo é muito curto. Imagina, se fosse assim, todo mundo tava cabeludo, com cabelo, uma Resolvia pessoa tá... rapidinho. Então o shampoo anti-queda é um grande mito. Uso de boné faz cair mais cabelo, esquece, pode usar o boné. Mas e a atração, no caso de prender? Isso realmente. Porque tem uns penteados, né? Que são aqueles que acabam puxando isso aqui, isso aqui. Tem problema mesmo ou não é mito também? Os penteados muito agressivos. Então, aqueles penteados como estavam na moda, aquele look de clean girl, sabe? Aquele penteado totalmente puxado. Isso Uhum, pode levar a uma alopecia de tração. É um uhum, tipo de queda capilar, em que a pessoa ela vai tracionando tanto, 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 que vão surgindo falhas. tá. Agora, você prendeu o seu cabelo no dia a dia, um penteado mais leve, com um elástico que não seja um elástico muito fino. Eu sempre brinco que assim, elástico tem que ser aquele elástico de vó, bem Aquele gordinho. frufru que a gente usava. Frufru, ou um prendedor, uma piranha, tranquilo. Boné não Uhum, causa queda capilar, chapéu não causa queda capilar. uhum. E quando a gente fala nessas alterações hormonais, além da alteração, aí eu gostaria de falar aqui de alguns pontos. Por exemplo, tem alteração que acontece naturalmente no corpo da mulher, né? Seja numa gravidez, seja num climatério menopausa. Quando vem de uso de, por exemplo, hormônio. Tá? Hormônio, por exemplo, Exógeno. exato, oxandrolona, gestrinona, esses Sim. acabam A Justiça ajudando ela nessa ficou queda? muito conhecida por ela estar presente no famoso chip da beleza. Uhum, Então, assim, o problema da gestrinona é quando ela não tem uma indicação
Uhum. objetiva e clara, porque em algumas pacientes, por exemplo, pacientes que têm endometriose, que têm quadros ginecológicos mais graves, ela tem uma boa indicação. Mas o uso para fins estéticos, ele usa altíssimas doses. Tá. E apesar de ser um hormônio feminino no nosso corpo, ela tem uma ação androgênica, ou seja, ela tem uma ação masculina. Uhum. Então, a gestrinona, ela vai ser derivada em alguns hormônios que se ligam no nosso folículo capilar, levando ao afinamento, levando a fios mais finos, levando à queda capilar. O mesmo da oxandrolona. A oxandrolona também é um hormônio que vai ter uma ação nessa miniaturização, ou seja, nessa regressão do nosso folículo capilar. E Uhum. pior do que isso, a oxandrolona, ela por ser um derivado metabólico, a finasterida, que é uma excelente droga para calvície, ela não tem efeito Não quando a causa é funciona? por oxandrolona, não tem. Tá. E a oxandrolona, pelo que eu sei, são feitos. As pessoas, as mulheres, quando usam, usam ciclos, né? Mesmo assim, elas correm o risco de ter essa queda acentuada. Corre o risco de ter uma queda acentuada. Eu hoje, inclusive, eu trabalho em uma clínica, que é uma clínica que tem muitos médicos nutrólogos e endócrinos. Então, em alguns casos, a paciente está ali num período que ela tem uma produção muito baixa do hormônio. E Uhum. hormônio é saúde, hormônio é disposição, hormônio é libido, hormônio é melhora da massa muscular. Então, você manter o seu hormônio em uma faixa adequada é saudável. Então, em Uhum. muitos casos, os médicos eles prescrevem a reposição hormonal indicada para o paciente e a gente já inicia o protocolo capilar, para a gente já ir fornecendo todos os nutrientes e ir ali blindando e melhorando a proteção desse microambiente que é o nosso folículo capilar, que é o menor órgão do corpo humano. E ela costuma ser, por exemplo, a pessoa, vamos supor que eu tive agora, na semana passada, inclusive, foi uma live que foi com uma cirurgiã plástica que ela é especializada em cirurgia íntima. E aí, no caso, ela estava falando do clitóris, quando com o uso da oxandrolona, que acaba ficando acentuado e que é irreversível. No caso da queda capilar, a mulher que teve depois, ela não começou, por exemplo, o protocolo no núcleo GA, você já começa junto. Se é Começou reversível ou depois. não, Isso tá? é reversível também? Num estágio precoce, sim, a gente consegue tratar e reverter. No estágio mais avançado, você pode ser um gatilho e aquela queda, que era uma queda pós-hormônio, vira uma calvície. Tá. Porque pensa comigo, de tanto você inflamar aquele folículo, de tanto se machucar, de tanto cair cabelo, você começa a ativar algumas vias e se você tem um genezinho da calvície, você pode iniciar e deflagrar a calvície. Por isso Uhum. que eu falo tempo é cabelo. Quanto antes você começa a tratar, ter o Adorei. diagnóstico melhor. Repete essa. Tempo é cabelo, adorei. Tempo é cabelo, gente. Tempo é folículo capilar. E, Ó, e as- tem uma outra perguntinha aqui. tem A duas Nutri aqui, me ó. passou Collagen Renew, porque fiquei com queda depois da Covid. Uhum, Tá, o Collagen Renew é um suplemento que ele tem colágeno e tem alguns biopeptídeos e algumas vitaminas. Mas ele uhum. não é suficiente para tratar a sua queda capilar. Tá. Vamos ver se tem mais alguma outra aqui. Não. Aí você também falou sobre. Primeiro, um ponto, você falou do gene da calvície. A gente consegue fazer através daqueles exames genéticos? É possível rastrear se a gente tem esse gene? Não. Nem precisa. Não? Diagnóstico é clínico, tá? Na hora que a gente bate o olho, a gente sabe se o paciente tem calvície ou não Independente da tem. idade? Independente da idade. Se você tem um histórico muito forte na sua família, por exemplo, nossa, meu pai é calvo, a minha mãe tem calvície, eu tenho um irmão que tem calvície, muito provavelmente você tem aquele gene e ele pode estar adormecido. Mas não há necessidade da gente fazer um exame invasivo no paciente para saber se ele tem o gene ou não. O que a gente Uhum, precisa sempre estar avaliando com o exame no caso de imagem mesmo, você uhum. examinar esse folículo capilar e ao menor sinal de afinamento do fio, você já tratar. Tá. E no caso das canetas, essas canetas, você falou bastante, que elas também causam a caneta de emagrecimento, que costumam também. Acabou de falar aqui, ó. A Cris acabou de falar. Você falou da finasterida, né? Ó, boa noite. Eu tomo finasterida de 5 miligramas, tenho alopécia. Tá.
A finasterida é um medicamento que é a primeira linha de indicação para o tratamento da alopecia androgenética, que é a calvície. A dose que você está usando é uma dose segura, mas a gente precisa ter um acompanhamento para a gente conseguir entender se somente a finasterida é suficiente ou se a gente precisa iniciar um suplemento, se a gente precisa iniciar um minoxidil ou se a gente precisa trocar a finasterida porque o seu couro cabeludo não está respondendo apenas com esse medicamento. Mas essa dose é uma dose ótima para uso em mulheres, tá, Cris? No caso das canetas emagrecedoras, seriam os mesmos cuidados em relação aos androgênicos? Redobrado. A Redo- queda capilar de canetinhas emagrecedoras está avassaladora. É o meu dia a dia no consultório. As Me pessoas conte já mais chegam sobre aqui isso. com aqueles bolos de cabelos. Monjaro, Ozempic, Wegovy, todos essas canetas, elas levam uma rápida perda de peso. Então pensa comigo. O seu corpo, ele é um grande poupador de energia. Quando a gente tem um estresse metabólico, a gente precisa salvar a energia do nosso corpo. Para onde que o nosso corpo prioriza? Coração, pulmão, rim, cérebro. E o folículo capilar fica por último. Porque a única função do nosso cabelo, além de nos deixar mais lindas, Lindas. belas e empoderadas, é aquecer o couro cabeludo. Então, o folículo capilar, ele é muito sensível. Então, com o uso das canetas emagrecedoras, assim como pacientes que, por exemplo, passam por uma cirurgia bariátrica e tem uma rápida perda de peso em um curto espaço de tempo, vem a queda muito grande. E aí, Uhum. nesses casos em específico, não adianta só fazer uso de medicamento em casa. Aí eu já entro com um protocolo em consultório, laser, medicina regenerativa, infusão de medicamentos no couro cabeludo, tudo para a gente blindar esse folículo. Porque se a gente espera, aquela queda que era somente pelo emagrecimento pode virar uma calvície. E ela começa instantaneamente, tipo assim, com quanto tempo em média de uso? Eu sei que De, cada um tem sim, de 6 a 8 semanas após o início da medicação. 6 a 8 semanas já tem uma queda acentuada já, Muito importante. tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres. E na minha prática, o Monjaro, ele tem uma queda capilar muito mais exacerbada do que o Ozempic. Então, se a pessoa tiver, tipo, com o Monjaro e uma oxandrolona, então a queda vai ser, assim, uma beleza, né? É o meu dia a dia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as fotos de pacientes aqui que me enviam diariamente os bolos de cabelo caindo pela casa e ficam desesperadas. Gente, e como é que a gente trata, então, essa queda, doutora Ingrid? O que que a gente... Isso é, tipo, normal, assim, no Muito, dia a dia. muito, olha. Tá. Essas pacientes fazem uso das canetas, por exemplo. Essa paciente em especial, ela estava fazendo o uso da caneta e também da reposição hormonal. Estava com Ex- terapia ex- combinada. Existe uma quantidade. Como a gente consegue mensurar isso? Porque, por exemplo, quando eu lavo o cabelo, ele acaba, eu não lavo todo dia, e ele acaba caindo mais do que, por exemplo, eu não penteio depois que ele é seco, então ele acaba caindo um pouquinho mais quando eu lavo. A gente consegue mensurar essa quantidade, saber se é normal, Sim, quanto é normal? sim. Eu vou explicar aqui rapidamente. O nosso ciclo capilar ele tem 3 fases. Ele tem fase anágena, que é crescimento, catágena, que é repouso, e telógena, que é queda. A gente sempre tem fio crescendo, fio repousando e fio caindo. O que acontece? Quando você passa por um estresse metabólico, no caso das canetas emagrecedoras, você priva o seu organismo de energia, de micronutrientes, os cabelos eles migram para a fase telógena, que é a fase de queda. No geral, caem aí de 80 a 100 fios por dia. Pode parecer muito, mas não é. Então, Uhum, eu tô lavando meu cabelo, vem um pouquinho no banho, eu vou limpar a escova, vem um pouquinho na escova, ok. Como que você vai saber se aquilo ali não está normal? Quando você vê aumentar. tá. Então, se você começou a ver que você está precisando limpar a sua escova de cabelo com maior frequência, se você vai varrer a casa, tem muito fio no chão, se você levanta, tem fio no seu travesseiro, ou se você vai lavar o cabelo, fica muito fio indo Uhum, embora, quando você tem uma alteração no volume, opa, sinal de alerta. Outros sinais de alerta. Quando você sente dor no couro cabeludo, quando você sente descamação no seu couro cabeludo, quando você começa a observar falhas no seu couro cabeludo. Quando alguém te fala uhum. se tá com pouco cabelo, Aham. Porque tem o afinamento também, né? Tem a questão do afinamento também junto, do né? afinamento, da redução da densidade, da alteração da textura do fio, que a gente sabe que com a menopausa também acontece.
Uhum. E como que a gente pode tratar essa queda? Em primeiro lugar, a gente precisa dar um nome para essa queda capilar. Uhum. Então, que tipo de alopecia é essa? É autoimune, é genética, é vitamina, é hormonal? E aí, depois que a gente tem o diagnóstico, aí a gente faz o tratamento específico. No caso de Uhum. calvície, a gente entra com os inibidores de 5-alfa. No caso de deficiência de vitamina, a gente começa a fazer uma reposição no couro cabeludo e a melhorar esse aporte pela alimentação. No caso das alopécias autoimunes, às vezes eu tenho que entrar com medicamentos para regular esse sistema imune e abaixar a inflamação do folículo. Hoje eu gosto muito de associar as terapêuticas com laser em consultório. Então, o laser no couro cabeludo, ele vai abrir microcanais e depois a gente vai depositando o medicamento para conseguir atingir o folículo. Eu gosto Uhum. também da medicina regenerativa, onde a gente usa células progenitoras do próprio paciente e a gente vai colocando diretamente nesse couro cabeludo para fazer uma regeneração, para fazer um estímulo do crescimento. Eu gosto Uhum. muito do capacete de LED terapia, que é anti-inflamatório, fotobiomodulador, melhora a oxigenação do couro cabeludo. Então, Uhum. terapêutico é o que não falta, mas passo número um, a gente dá um nome para essa queda. Tá certo. Agora eu queria saber um pouquinho da terapia regenerativa. Vamos falar mais sobre ela? Como, Vamos, como vamos é que é falar isso? sobre ela. Tira de uma outra área? Qual é, assim, não tem nada a ver com o transplante. O nosso corpo ele é muito sábio, então a gente tem todas as ferramentas e as células possíveis para a nossa regeneração. Então, a Uhum. terapia regenerativa é análoga às células tronco. Uhum. Então, quando a gente usa células de uma área que não tem afinamento capilar, por exemplo, eu posso usar células dessa região posterior. Você já deve ter visto que o pessoal, quando fica velho, os coroas perdem cabelo aqui na frente e sempre mantém aquela região atrás. Sim. Porque é uma região que a gente não tem afinamento, é uma região protegida. Então, a gente extrai um pedacinho de pele dessa região, a Uhum. gente leva em uma máquina que ela faz uma centrifugação e a gente consegue extrair as células mesenquimais e colocar novamente no couro cabeludo na área afetada pela alopécia. Isso Uhum. vai estimular o crescimento, estimular a ancoragem dos fios e fazer crescer cabelo onde os fios foram perdidos. Tudo isso em consultório sem cirurgia. Quanto tempo, em média, quantas sessões, em média, são necessárias e quanto tempo cada sessão? O Regenera, que é essa medicina regenerativa, a gente faz uma sessão a cada 6 meses. Tá? Eu tenho um Uhum. caso belíssimo que eu divulguei na semana passada no meu Instagram. Um homem que ele estava assim, determinado a fazer o transplante capilar. Eu fiz, me dá uma chance. Depois vocês conferem lá o antes e depois. Ele tá super satisfeito. Brotou cabelo nele, assim, a gente conseguiu fechar todo o couro cabeludo. E essa janela de oportunidade existe? Por exemplo, era um homem, eu vi essa foto, é, não é tão jovem, não, acho que não se trata de um homem muito jovem, né? Esse tempo de quanto tempo ele já teve essa calvície para poder esse tratamento ser eficaz também? Porque com a questão dos folículos e tudo Não mais. é nem de tempo de calvície, é por grau de calvície. Então, a calvície ela é dividida em vários estágios, de 1 a 6. Do Uhum, estágio 1 ao 4, a gente consegue recuperar com tratamento clínico. Do estágio 5 e 6, não. Então, tem pacientes, às vezes, de 30 anos que já estão no estágio 5, já tem que ir para o transplante. E tem uhum, pacientes, às vezes, de 50 anos que ainda estão no estágio 2, 3, respondem à terapêutica. Então, não é por idade biológica, é por grau de calvície do seu couro cabeludo. uhum. E como é que é entregue esse produto, esse Então, medicamento? microinfusões, a gente vai fazendo ponto a ponto e entregando essas células progenitoras em todo o couro cabeludo. Como se fosse uma espécie de microagulhamento, não? Não, na verdade é como se fosse uma mesoterapia. Tá. A gente vai colocando com uma microneedling, ela é bem delicada, menor do que uma agulhinha de insulina, por exemplo, e a gente vai colocando em todo o couro cabeludo. E dá para fazer uma área grande por vez? Super. É. Não, olha, vocês têm que conferir lá no Instagram da doutora Ingrid, porque tem, assim, uns casos. É muito bonito, né? Eu comecei, quando eu chamei a doutora Ingrid, eu falei, olha, eu preciso falar de melasma, eu preciso falar não sei o quê. Quando eu vi todas aquelas técnicas, aqueles resultados, eu falei, então, vamos falar sobre isso também, mas a gente precisa falar, porque é E muito por bonito. falar em melasma, hoje já existe também a medicina regenerativa para o melasma. Uau! Vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Vamos entrar. Deixa eu ver que eu vi uma pergunta aqui, ó. Tive grande perda depois do Covid, tomo colágeno Renil, é isso?
Colágeno Como eu Renew. te falei, Ana, o Collagen Renew nunca é a minha primeira opção. Eu acho que o conteúdo dele é muito inferior ao que a gente consegue com produtos manipulados, onde eu vou personalizar o tratamento, entender a sua necessidade, entender o que o seu folículo capilar precisa e te dar uma fórmula que seja para você. É diferente de você ir na farmácia e comprar um produto que está para toda a população. É possível fazer também, por conta da necessidade de diagnóstico clínico, hoje em dia a telemedicina está em várias, né, várias frentes ali, várias possibilidades. É possível fazer também no caso do tratamento com Sim, você? sim. Inclusive, recentemente eu atendi uma paciente que mora na Itália. E a gente conseguiu um belíssimo resultado com o acompanhamento via telemedicina. Telemedicina unindo diferentes países, diferentes cidades e É, promovendo saúde com acesso para todos. isso é ótimo. Agora, em casa, doutora, como é que a gente pode fazer uma manutenção em casa? Os principais cuidados que a mulher pode ter em relação a Principal essa queda? cuidado, pessoal, alimentação. Cuidem da sua alimentação. Ao invés de você ficar investindo em mil suplementos de farmácia, tenha uma alimentação equilibrada, rica em proteínas. A nossa fibra capilar ela é feita de aminoácidos. E os aminoácidos vêm das proteínas. Então, carnes, peixes, frango, ovo, tudo isso vai permitir que você tenha um aporte proteico ideal. Número dois, cuidar do nosso intestino. O intestino é o nosso segundo, se não primeiro cérebro. Porque nada adianta também você comer, 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 comer e você não está absorvendo essas vitaminas se seu intestino é intestino constipado, tá? Uhum. E número três, use bons produtos, mas produtos específicos para o seu cabelo. Não fica comprando tudo que você vê na internet, tudo que a blogueira indicou, tudo que a influência, sua vizinha, sua amiga, porque aí você vai acumulando produto, gasta tempo, gasta dinheiro e não vê resultado. Então, eu falo que quando a gente tem uma prescrição, algo direcionado para a gente, fica muito mais fácil, fica muito mais leve e muito mais assertivo. Em relação ao que não faz tão bem assim, porque a gente fala muito de suplementos e tem alguns que podem levar, suplementos, não medicamento, mas suplementos que podem levar também essa queda capilar? Mais difícil, Tá, tá? É muito mais a reposição com hormônios que pode levar à queda capilar. Os suplementos, não. tá. Creatina, nenhum desses acabam trazendo a. Creatina, existe uma parte assim mais obscura por trás. Por quê? Ela não induz diretamente a queda capilar. Mas se você usa uma creatina e você começa a aumentar muito a sua musculatura e, consequentemente, aumentar muito os seus hormônios no sangue, a longo prazo, se você tem uma sensibilidade, você pode ter uma queda capilar. Mas isso, assim, é num grupo muito, 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 muito pequeno de pacientes. Uhum, não vale como regra. Não. Mais alguma coisa de cabelo que você Até porque quer? a creatina é ótima para mulheres na menopausa. Excelente. E não falam, né, pro cérebro, pra músculo, pra tanta coisa, seria uma judiação ela fazer mal justamente pro cabelo, né? Tem que Ó, escolher, se né? você conhece alguém com problema capilar, já encaminha essa live agora para essa pessoa ficar por Já. dentro de todas as dicas. Já chama agora e depois ela vai ficar aqui gravada também, que a gente tem, ó, aqui, olha, tem o perfil da doutora Ingrid, no meu perfil vai ficar também, a gente vai deixar gravado e tem que encaminhar para todo mundo, gente, porque a mulherada reclama disso, viu? É Já foi dica impressionante. compartilhada. Ó, uma pergunta aqui. Quantas vezes na semana lavar o cabelo? Quem Existe um vai número? ditar a frequência de lavagem do seu couro cabeludo é o seu próprio couro cabeludo. Se você tem um couro cabeludo oleoso, você tem que lavar diariamente. Se o seu couro cabeludo é um couro cabeludo normal, você pode lavar em dias alternados. No mínimo 3 lavagens por semana, tá? Não menos do que isso, porque o acúmulo de sebo, o acúmulo de suor local, isso pode levar à inflamação do folículo. E esses produtos que a gente existem para usar, por exemplo, para fazer antes da academia, protetores, ou então também para você dormir aquele. Você dorme com o produto e no dia seguinte você retira e lava. Você Eu gosta ou não gosto indica? bastante. Eu sempre recomendo nós usarmos ele da orelha para baixo,
Nunca Uhum. aplicar nessa região do cabelo, para não pegar o couro cabeludo, mas somente no fio. E é uma técnica que a gente fala de pré-poo, ou seja, antes do shampoo. Antes Uhum. da academia é muito interessante porque o suor, ele acaba alterando o pH da nossa haste capilar. E antes Uhum. de dormir também, porque você dorme com aquele produto, do outro dia de manhã você vai, treina, depois do treino você lava o cabelo, e aí você acaba tendo um melhor aporte de lipídios e nutrição para aquela haste. Umectação capilar, você acha que pode funcionar? Ah, também só em relação A ao umectação eu comprimento? prefiro para aquelas pacientes que têm cabelos crespos e cacheados. Tá, para dar aquela malemolência. Deixar os fios mais soltinhos. Aham. Vamos falar um pouquinho de pele? Agora, as Quais são? dúvidas de vocês sobre pele, mandem todas. Vão mandando. Já Eu tô vendo. começa você, Ana. Aqui, ó, amando a live, impecável, muito obrigada. A Janeide, acredito que seja eu, obrigada. Acho que você acabou de responder a pergunta dela. Gente, eu tô vendo aqui que estão pedindo, não é o sinalzinho de mais, tá? Para fazer, ou você pode fazer o comentário direto, ou tem um ponto de interrogação para deixar a pergunta, tá? Não é no sinalzinho de mais, que o sinalzinho de mais é para participar da live. Vamos lá. Principais queixas que as mulheres 35 mais chegam em relação à pele. Eu Colágeno? acho que a principal queixa é a flacidez de pele. Sabe quando você começa a ver o bigodinho chinês marcar? Ou quando você Uhum. puxa a pele e ela vem muito solta? É sinal de que o seu colágeno tá lá embaixo. A partir dos 25 anos, a gente tem uma perda de colágeno de 1% por ano. Então, você imagina 25, doutora Ingrid. 25. Eu O tô achando que colágeno da era gente já fica lá embaixo. 30. Jesus amado, eu perdi 5 ainda. Eu tava contando com 30. Eu já passei dos 30 e, ó, todo ano eu mantenho meu estoque de colágeno em dia. Até porque eu amo esportes, amo corrida e eu gosto de Aham, estar com o rosto esticadinho. aham. Então, o ideal é a gente manter um aporte de colágeno. Se você está aí na casa dos 30 anos, por exemplo, você pode fazer 3 aportes de colágeno por ano. Então, você pode fazer uma tecnologia que estimule o colágeno em janeiro, um bioestimulador como Sculptra no meio do ano e um laser que estimule o colágeno em dezembro, já perto das festas de final de ano, para dar aquele glow na pele também. Na casa dos 40, 4 estímulos de colágeno ao ano. Na casa de 50, 5 estímulos de colágeno ao ano. Por quê? Porque a gente tem mais necessidade conforme a idade passa. E Uhum. essa perda de colágeno, ela é acelerada por outros fatores. Então, sol em excesso, noites mal dormidas, alimentação inadequada, estresse. Sim, gente, o estresse cliva colágeno na pele, quebra o colágeno na nossa pele. Álcool, tabaco, tabagismo, fumantes. Então, existe aí uma série de fatores que acabam influenciando para essa perda ser mais rápida. Os esportistas de alta intensidade também aceleram essa Corrida. degradação. Corrida, esportes de impacto. Uhum. Corrida, tênis, os jogadores profissionais, todos eles têm um consumo de gordura muito mais proeminente. E aquela gordurinha boa, que é a gordura que está por baixo da face, sustentando o nosso rosto. Então, Uhum. muitas vezes, além do bioestimulador de colágeno, a gente tem que usar um pouquinho do ácido hialurônico para repor aquelas estruturas que foram perdidas. E não necessariamente volumizar, né? Não necessariamente Zero acontece. volume. O objetivo é a gente restaurar o volume que foi perdido. Não sobrecarregar o volume, mas só devolver o que sua pele já tinha. E com o passar do tempo, isso vai degradando, não tem jeito. A idade chega para todo mundo. A gente tem que escolher a forma como a gente quer envelhecer para ser bem confiantes e saudáveis em todas as idades. E, por exemplo, você falou de a partir dos 50 anos, 5 vezes, 5 aportes, né, de esses cuidados com colágeno. O que que a gente pode fazer, então? Quais são as tecnologias que geralmente costumam. Porque você tem que intercalar, né? cinco Olha, a vezes. principal tecnologia para a gente estimular colágeno é o ultrassom microfocado. E aí o Tá? famoso Ultraformer e Liftera. Eles Uhum, conseguem fazer um aquecimento volumétrico controlado da nossa pele, ou seja, eles vão entregando calor e esse calor vai ativando o nosso fibroblasto, que é a célula que produz colágeno. uhum. Mas a gente tem alguns lasers, como o laser de Nida Yag, que é o laser fotona, o Fotona. laser acroma, a gente tem o laser Xai, a gente tem também o Záfiro, que é uma tecnologia com ponteira de quartzo, que Nossa, a isso eu nunca gente, fiz. sim, é super interessante.
O záfiro, ele tem uma primeira ponteira que remove todas as impurezas da nossa pele, todas as células mortas, já vai entregando ativos para regenerar essa barreira cutânea. E a segunda ponteira dele é uma ponteira de quartzo, que faz esse aquecimento volumétrico da face também, estimulando o colágeno. Então, o interessante é intercalar os tipos de tecnologia, ou mesmo o se é É injetável e tudo importante mais. sempre a gente intercalar, porque o nosso corpo ele precisa de diferentes estímulos. E o Uhum. nosso bolso também. Também, Então, às vezes a gente quer verdade. fazer uma tecnologia mais power, mais high, e aí a gente já quer tratar rosto, pescoço, colo, tudo. E no meio do ano, como a gente já está com aquele estoque de colágeno abastecido, a gente só precisa fazer uma manutenção, a gente faz uma tecnologia mais leve para ter essa regeneração, para ter esse estímulo de colágeno e que vai dar a gente uma constância no tratamento. E em casa? A gente falou ali, no caso do cabelo, em relação à suplementação, aos aqueles gummies e tudo mais. E o colágeno suplemento, ele traz algum efeito realmente ou não? O colágeno que a gente toma via oral, ele pode ir para sua pele, ele pode ir para sua cartilagem, para o seu tendão, para sua musculatura. A gente não tem como mapear ele e falar, não, eu vou tomar esse colágeno que é para pele, e esse aqui que é para minha articulação, porque eu tenho dor no joelho. Não tem como a gente fazer isso, Nem tá? sendo aquele tipo um, tipo 2, não sei o quê, não, não É adianta. muito Tá. difícil a gente conseguir metrificar isso, sabe? Uhum. Mas quando eu faço um tratamento com bioestimulador em consultório, eu gosto de deixar um aporte de colágeno por 90 dias. Porque como eu estou estimulando essa pele a produzir colágeno, se você toma a via oral, é um aporte maior para a gente acelerar aquela produção na pele também. Uhum. Mas se você fizer as contas, assim, latas de colágeno, uma por mês, 12 meses, já é o seu bioestimulador. Então, se você tiver que colocar no equilíbrio o que você vai investir, faz um bioestimulador de colágeno no rosto, que está garantido que vai atuar na sua pele. O oral é um plus, nunca o tratamento principal. Tá, porque, por exemplo, assim, às vezes tem alguns colágenos, os colágenos proteicos, que ele tem menos caloria do que o próprio whey. Então, às vezes, eu faço essa substituição pensando nem no colágeno em si, mas na questão da proteína. Não é uma boa ideia, então é melhor ficar com whey mesmo. O whey ele é mais rico. Depende Tá. muito da estratégia nutricional que montaram para você. Ambos são interessantes, nós temos produtos ótimos no mercado, mas tudo vai de acordo também com a sua alimentação. Se você falar, Ingrid, eu sou uma pessoa que eu não como nada, tenho muito pouco apetite, vai no whey. E se você é uma Uhum. pessoa que já tem uma alimentação super saudável, equilibrada, então vai no colágeno. Ó, Carol, Doc maravilhosa, Soraya, dicas maravilhosas, Tânia, excelente conteúdo. Então, meninas, compartilhem para mais gente poder ver que a gente tem mais um pouquinho aqui ainda. Queria falar agora da rosácea e do melasma. Que Vamos falar só andam dessas. juntos, aliás. Ah, é? Sério? Fala Muitas um vezes, a maioria das pouquinho. pacientes são os casos mais desafiadores. Então, só explicando, ó. Melasma é quando a gente tem mancha na pele, Tá. tá? Aquelas manchas escuras São marrons, né? Elas são mais são manchas amarronzadas. acastanhadas, escurecidas, acinzentadas. A gente pode ter no rosto, a gente pode ter nessa região aqui do colo, em casos mais graves também. A Uhum, rosácea é um aumento dos vasos sanguíneos da nossa pele. Então, é aquela pele que sempre está vermelha, aquela pele que sempre está irritada, aquela pele que sempre está sensível com tudo, aquela pele que, se você toma um vinho a mais, se você come uma pimentinha a mais, ela já explode, já fica super uhum, ativa. E uhum. muitas vezes a gente tem essas duas doenças em conjuntos, o que é um desafio para o dermato. Porque no melasma nós precisamos usar substâncias que sejam clareadoras, que controlem a tirosinase, que é a enzima que faz o pigmento melanina no nosso rosto. Tá. Na rosácea, a gente tem que ir com ativos bem calmantes para peles sensíveis. Então, um choca com o outro. Então, você não Uhum. pode nem usar só algo calmante para o melasma, nem ir com tudo e um ácido para o melasma, porque essas substâncias, elas, apesar de serem excelentes, elas vão ter um efeito aí antagonista na sua pele. Isso, no caso, a pessoa que tem os dois ao mesmo tempo. E tem os dois ao mesmo tempo, que tem a rosácea e tem o melasma. Então vamos separar um pouquinho. Melasma, vamos. Melasma, vamos lá. Melasma, Aliás, mancha tem de um que é mais pele. comum? Tem um que é mais comum que o outro no Brasil ou Melasma, não? o melasma é mais Melasma é mais comum, comum? até pelo fototipo da brasileira.
né? Nós Uhum, temos um fototipo aí 3, um fototipo 4, ou seja, pessoas de pele mais morena, e pela uhum, própria exposição solar, que nós estamos em um país tropical com altíssima radiação ultravioleta, e o sol, ele ativa a produção de manchas na nossa pele. Não precisa você ter melasma, a doença propriamente dita. É só você comparar uma área que você toma sol, por exemplo, nos braços, com uma área inframamária que você não toma sol. A área que você toma sol é uma área que está muito mais bronzeada, porque o sol ele ativa a produção de pigmento melanina na pele. uhum. Cuidados, dicas preciosas para quem tem melasma. Número um, uso do protetor solar diário. Mesmo em dias nublados de inverno, mesmo se você fica em casa, use o protetor solar. Número dois, evite lugares muito quentes. Então, o fogão, por exemplo, aquele calor excessivo também ativa a produção de pigmento melanina na pele. E dica Uhum. número três, nunca use ácido sem orientação, porque você pode estar ocasionando um efeito rebote na sua pele. No começo você sente a pele clarear, você mantém aquele ácido sem acompanhamento e depois o melasma ele vem com tudo. E O aí é ácido, quando muito você mais diz, difícil da gente tratar. o ácido, quando você diz até aqueles cremes, sei lá, ácido retinóico à Os noite ou cremes glicólico. clareadores, exatos, cremes, qualquer tipo de ácido. Se a gente Uhum, não tem um turnover, se a gente não faz um skin cycling, ou seja, se a gente não dá à nossa pele a nutrição com os hidratantes e a renovação com ácidos de forma equilibrada, você pode ter uma piora muito intensa do melasma. uhum. Você falou que predominantemente no Brasil a gente tem o fototipo 3 e 4. Então, ele é mais, o melasma é mais comum nas peles mais morenas? Sim, ele é mais comum nas peles mais morenas. Tá. E a rosácea? Bom, vou falar rosácea depois, senão eu vou já perguntar se a rosácea é mais comum nas brancas, nas É peles mais mais comum claras. nas mulheres e Mais nos claras. homens também. Tem muitos homens com rosácea, tá? De pele mais clarinha. Você tinha comentado que, quando a gente estava falando da medicina regenerativa para o couro cabeludo, que também hoje em dia se usa para o melasma. É isso mesmo? Fala um E pouquinho, explica um pouquinho pra gente. hoje a gente consegue usar um laser para abrir microcanais na sua pele e depois depositar o medicamento com ativos clareadores e regeneradores. Antes, os lasers eles eram proscritos no melasma. Hoje em dia, a medicina avançou e a gente consegue fazer um laser para melhorar a qualidade de pele, para criar microcanais e entregar medicamentos que vão regenerar, proteger e clarear aquela pele que está manchada. E ele pode ser feito, é necessariamente, tem que ser feito no inverno, ou esse laser pode ser feito numa época de verão também? Ele pode ser feito no verão, porém é necessário que o paciente não tome sol. Tá. Em relação ao sol, protetor solar, o físico, protetor solar físico é mais indicado do que o químico ou não, com cor ou sem cor? Isso altera alguma coisa na Sempre proteção? melasma, protetor solar com cor, porque a cor é uma barreira de proteção a mais. Físico e químico fica a seu critério, aquele que adaptar melhor na sua pele. E eu gosto muito de passar, além do protetor solar, de aplicar para as minhas pacientes também o protetor solar oral, que são os antioxidantes orais. Por exemplo, me fala alguns, eu não conheço. Por exemplo, eu gosto de usar nos meus manipulados o glicoxil, o glizodin, a luteína, o licopeno, que são muitos agentes antiglicantes e derivados dos beta-carotenos para a gente proteger aquela célula contra as espécies reativas de oxigênio, que são Tá. aí os metabólitos que vão lesando, que vão danificando a nossa pele. Então, é um estímulo de proteção a mais para a pele dessa mulher. Porque a gente sabe que o melasma tem que proteger de todo jeito. É o protetor aplicado, o protetor oral, é o chapéu, é o laser no consultório. Vamos unir esforços para clarear as manchas. E esse tomado via oral, ele é uso contínuo? O Vioral eu deixo principalmente nas épocas mais quentes do ano, quando a gente tem maior incidência de radiação ultravioleta, ou quando o paciente está realizando um protocolo de laser terapia em consultório comigo. E o melasma não tem cura, né? A gente pode diminuir, mas ele não. Poderia. Mas Mas olha, cura. eu tenho ótimos resultados de controle do melasma. Uhum. É a mesma coisa da queda capilar. Quando a gente começa a atuar, a gente começa a devolver proteção para essa pele, hidratação, regeneração, a chance de um rebote, a chance de uma piora, ela é muito menor. Tem umas perguntas aqui, ó. Vamos lá. A Carol, está muito rica a live.
Eu tinha visto aqui, ó. Tenho 55 anos, sobre o colágeno, aqui, ó. Tenho 55 anos, pele derretendo. O que dá para fazer gastando pouco? A Cláudia. Invista no seu banco de colágeno, Cláudia. Utilize os bioestimuladores de colágeno e as tecnologias. Mantenha hábitos saudáveis em casa, como eu já tinha falado, da alimentação. Não se exponha ao sol e mantenha o seu corpo sempre desinflamado. Então, evite alimentos, evite bebidas alcoólicas, evite tudo que vai acelerar o estresse metabólico do seu organismo. Em relação à hidratação, você gosta mais do uso de creme e é a favor do uso de óleos ou acha que o óleo não funciona? Porque alguns dizem, né, que forma uma barreira Eu lipídica e gosto dos tal. óleos para o corpo. Tá, Para o rosto, creme com certeza. Cremes com ativos regeneradores, com biopeptídeos, com ativos como ácido hialurônico e niacinamida. tá. Amei essa explicação sobre este último laser. Para quem não, aqui acho que é sobre a suplementação oral. Para quem não tem melasma, pode tomar essa medicação? Não precisa, Vitória. Não precisa você tomar o antioxidante via oral se você não tem melasma, tá? A Vitória também perguntou aqui: o que você acha do Fotona para a produção de colágeno? Eu adoro Fotona, tenho ele no consultório. A gente tem dois tipos de laser dentro do Fotona, que é o laser Erbium e o laser de NDIAG. O laser NDIAG, a gente consegue fazer um aquecimento da pele acima de 40 graus, que é acima dessa temperatura é que a gente estimula colágeno na nossa pele. Então, com essa ponteira, que é uma ponteira específica de NDIAG e os parâmetros adequados, a gente consegue ter uma síntese de colágeno. Eu confesso, eu adoro Fotona até para aplicação íntima também. Eu acho ele o máximo, esse laser o máximo. Fantástico. Sou fã do Fotona. Mais alguma coisa de melasma que eu esqueci de perguntar? Ou a gente pode para rosácea? Vamos para rosácea, que nosso tempo está acabando. Vamos lá, rosácea. É, ela também, Rosácea é a ela, pele sensível. Quem entrou na live agora, rosácea é aquela pele sensível, aquela pele muito vermelha, que você usa um creme, irrita, mudança de clima, de temperatura, tudo fica vermelho a sua pele. mas ela pode acontecer com o passar do tempo? Ela Sim. não ter sido uma condição assim quando você era mais jovem, depois você adquirir? Você pode adquirir essa condição e principalmente se você se expõe muito ao sol e se você tem um organismo muito inflamado. Você tem esse aumento dessa proliferação de vasos na sua pele. E também é uma condição que acomete tanto homens quanto mulheres. Ambos os sexos, independente de idade, apesar da gente ver ali que tá uma idade geralmente de 30 a 50 anos, e eu gosto muito de atuar com laser específico para o vaso, porque o laser ele vai colabar, ele vai fechando aquele vasinho. Todos os sintomas da rosácea vêm por um vaso que está muito gordo, muito grande. O laser ele atua reduzindo o calibre e o tamanho desse vaso. Então, além do laser, tem mais alguma outra forma de combater a rosácea? Olha, luz pulsada em consultório é um outro tipo de tecnologia que eu uso bastante. Mas a rosácea, para você conseguir controlar, realmente você precisa ter uma terapêutica muito bem desenhada em consultório e depois você mantém com os cremes em casa. E em casa, a pessoa que eventualmente não tem acesso, não pode ter acesso ao laser, alguma coisa, o que ela pode fazer em casa? Eu gosto muito dos cremes para peles sensíveis. Tem uma linha da Bioderma, que é a linha Sensibio, e a Uhum. Cetaphil Pro AR. São as duas linhas que eu indico para quem tem rosácea. Use bastante o filtro solar também e muita hidratação, pessoal. Não esqueçam, tá? De manter a hidratação Hidratação sempre para com fora. água também, né? Não só a hidratação, né, dos cremes, né? E a necessidade também do filtro com cor, do protetor solar com cor, Protetor mais indicado ou solar, não? não existe obrigatoriedade de cor como no melasma. Então, você tem que usar um filtro que se adapte bem à sua pele. Eu sempre falo com os pacientes: ai, doutor, esse filtro é bom, esse não é. Protetor solar não tem certo nem errado. É aquele que mais se adapta ao seu rosto, porque você vai ter que usar todos os dias. É igual pasta de dente. Uhum. E ele não tem a necessidade dessa suplementação oral, como.
Eu deixo como o alguns caso da melasma. antiglicantes via oral, não um protetor solar oral, mas naqueles pacientes que estão com crises muito repetitivas, que chega a ficar aquela rosácea pustulosa, que parece ter acne, eu costumo usar alguns agentes antioxidantes e antiglicantes via oral para dar um aporte melhor na recuperação dessa pele. A maquiagem, tanto para o melasma quanto para a rosácea, tem alguma proibição, alguma coisa que Não. é só em Você usa relação à bons sensibilidade? produtos, você não dorme com a maquiagem, sempre remove como demaquilante, depois higieniza com gel de limpeza facial. Tá tudo bem usar make, pessoal. Ó, a Vitória perguntou se tem idade apropriada em relação ao fotona. Vou chutar aqui que é desde os 25, ali já pode. Começou a Esse é perder. um laser que não tem idade, não tem sexo. O que a gente precisa só é montar um plano de tratamento. Então, uma pele mais jovem, que está com algumas marquinhas de espinhas, dá para você fazer um laser anual. Uma pele mais madura, você vai precisar de mais sessões para atingir o rejuvenescimento desejado. Ah, aí aqui eu ouvi a Sabrina, maravilhosa. Olha, eu aqui tirei, tô com o nosso tempinho, tudo certinho, uma hora, eu tirei as principais dúvidas. Faltou alguma coisa? Tem alguma coisa nesses temas que você sentiu necessidade de falar? Olha, eu queria só falar para vocês que o segredo é a constância, pessoal. Então, às vezes é muito difícil a gente começar a fazer um tratamento, a gente seguir. Então, é importante a gente ter em mente que estar alinhado com um profissional que transmita segurança, que entenda a nossa necessidade, que desenhe um plano de tratamento, torna toda essa jornada muito mais fácil e traz aquele resultado otimizado. Não adianta a gente investir em 1.000 produtos sem saber se aquele produto é o ideal para o nosso rosto. A gente gasta tempo, dinheiro, fica frustrado e não vê resultado. Doutora Paula que falou, olá, doutora Paula, Olá, ginecologista doutora Paula. maravilhosa, maravilhosa, que também Prazer ter você conosco. trouxe aqui a questão também que a gente falou lá no início da queda capilar, quando a gente falou sobre menopausa, Menopausa, alteração aí do estrógeno nessa fase de ciclo da mulher. dos hormônios e tudo mais. Eu só tenho a agradecer a sua participação aqui. Parabéns pela live, você é excelente. Faço das palavras da Vitória as minhas. Obrigada, Você Vitória, querida. maravilhosa, doutora Ingrid. Agradeço muito. Convido a todos participarem, entrarem no perfil da doutora Ingrid, porque assim, tem ali, é muito visual, né? Eu gosto muito disso, de quando a gente consegue ver, por exemplo, esse antes e depois, né? No caso da queda do cabelo, do tratamento regenerativo pro cabelo ali. É fantástico isso. Eu quero, assim, agradecer de coração sua participação aqui. Eu E que deixa agradeço, esse Ana. tempinho para Consegui um suas horáriozinho nessa considerações. agenda que essa semana tem um congresso. Maravilhosa. Vou estar na MWC, que é o maior congresso de medicina estética do mundo. Ele acontece em Mônaco e aqui no Brasil. Eu tô com presença confirmada, então que bom que a gente conseguiu encaixar hoje no comecinho da semana, tá? Te agradeço muito e aqui tá sempre aberto para você e compartilhem essa live que eu vou salvar agora aqui. Obrigada, doutora, um Obrigada, beijo bom começo de enorme. semana para todos vocês. Beijo.